Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo sobre a NR6, EPIs. Equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Definição: EPIs são equipamentos de uso individual utilizados pelo trabalhador para protegê-lo contra riscos capazes de causar danos à sua saúde e integridade física no ambiente de trabalho. Objetivo: capacitar os colaboradores sobre a importância, tipos, uso correto, conservação, responsabilidades e manuseio dos EPIs, conforme as exigências da NR6, visando a redução de acidentes e a promoção da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Base legal: Norma Regulamentadora número 6, NR6, do Ministério do Trabalho, a qual considera a EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Lei nº 6.514/77 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Obrigatoriedade no uso de EPIs. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças ocupacionais, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, para atender a situações de emergência. Obrigações da empresa. A. Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. B. Orientar e treinar o empregado. C. Fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da Norma Regulamentadora número 1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção. D. Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. E. Exigir seu uso. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. G. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. H. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada. Obrigações do empregado. A. Usar o fornecido pela organização. B. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. C. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. D. Comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Sobre o Certificado de Aprovação, CA. Um equipamento, para ser considerado eficaz, deve possuir um CA, ou seja, Certificado de Aprovação, que se trata de um documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que comprova que o EPI está em conformidade com as normas de segurança e saúde no trabalho e é seguro para uso e proteção adequada. Quais equipamentos são considerados EPIs? Todo EPI possui uma numeração de CA, que muda conforme o equipamento e sua marca. Tal número é gravado ou impresso no produto. Veja abaixo exemplos de CAs em um protetor auricular de inserção, máscara PFF2 e luva multitato. Orientações sobre os EPIs. Agora, vamos conhecer os EPIs que usamos em nossa empresa, conforme os itens abaixo. A. Descrição do equipamento e seus componentes. B. Risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção. C. Restrições e limitações de proteção.
D. Forma adequada de uso e ajuste. E. Manutenção e substituição. F. Cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. EPI para proteção auditiva. Protetor auricular tipo plug. Indicação: serve para proteger o sistema auditivo contra níveis de ruído acima do limite de tolerância permitido. Atenção: não indicado para uso caso esteja danificado. Modo de usar: inserir no canal auditivo conforme explicação, vídeo contido ao final desta apresentação. O protetor utilizado em uma orelha deve ser usado sempre na mesma orelha para evitar passagem de sujeira e infecção de uma orelha para outra. Para que isso não aconteça, dê um nó no cordão. Assim, sempre use o lado com o nó no mesmo ouvido. Limpeza, guarda e conservação. Deve ser lavado com sabão neutro sempre que necessário e colocado para secar à sombra para não ressecar. EPI para proteção dos olhos e face. Óculos de proteção incolor. Indicação: óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, contra o risco de acidentes, tais como respingos de produtos químicos e de materiais biológicos, cavatos, poeiras, etc. Deve ser bem ajustado ao rosto, com lentes limpas e sem danos. Atenção! Não indicado para uso de produtos que desprendem vapores, névoas, gases ou produtos tóxicos. Modo de usar: coloque os óculos ajustando as hastes para que fiquem firmes e confortáveis. Certifique-se de que cubram bem os olhos e estejam sem folgas nas laterais. Limpeza, guarda e conservação. Lave com água e sabão neutro. Guarde em sua embalagem original, a fim de que o mesmo não risque em exposição a outros materiais. EPI para proteção dos olhos e face. Óculos de proteção ampla visão. Indicação: óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, contra o risco de acidentes tais como respingos de produtos químicos e de materiais biológicos, cavacos, poeiras, etc. Deve ser bem ajustado ao rosto, com lentes limpas e sem danos. Atenção! Não indicado para solda e luz intensa. Modo de usar: coloque os óculos ajustando o elástico para que fiquem firmes e confortáveis. Certifique-se de que cubram bem os olhos e estejam sem folgas nas laterais. Limpeza, guardar e conservação. Lave com água e sabão neutro. Guarde em sua embalagem original, a fim de que o mesmo não risque em exposição a outros materiais. EPI para proteção dos olhos e face. Protetor facial. Indicação: proteção dos olhos do contato de partículas, faíscas ou respingos com os olhos e face. Atenção! Este EPI não é indicado para uso com exposição a altas temperaturas. Modo de usar: coloque sobre o rosto, ajustando bem na cabeça. Limpeza, guarda e conservação. Lave com água e sabão neutro. Use pano macio para secar. Não utilize álcool, solventes ou esponjas ásperas para não riscar as lentes. Guarde na própria embalagem em local limpo e seco. Evite deixar exposto ao sol, empilhado ou em contato com superfícies abrasivas. EPI para proteção das vias respiratórias. Máscara respiratória PFF2. Indicação: protege as vias respiratórias contra poeiras, névoas, vapores ou gases tóxicos. Deve ser bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca e utilizado conforme especificação contida na embalagem e orientações do SESMIT. Atenção! A máscara não é descartável a cada uso. Ela deverá ser substituída apenas quando o tecido estiver saturado, dificultando a respiração. Modo de usar: posicione a máscara de forma que cubra totalmente nariz e boca. Ajuste o clipe nasal firmemente ao contorno do nariz. Posicione os elásticos atrás da cabeça ou das orelhas. Verifique o ajuste e a vedação fazendo um teste de respiração. Inalar e exalar com as mãos cobrindo a máscara, para verificar sua eficácia. Limpeza, guarda e conservação. Após o uso, guarde em sua embalagem original. Descarte a máscara caso esteja suja em excesso ou molhada. EPI para proteção das vias respiratórias. Respirador semifacial completo. Indicação:
Protege as vias respiratórias contra poeiras, névoas, vapores ou gases tóxicos. Deve ser bem ajustado ao rosto, cobrindo nariz e boca, e utilizado conforme especificação contida na embalagem, orientações do fabricante e do SESMIT. Atenção! A máscara possui reposição com relação aos cartuchos e filtros, os quais deverão ser substituídos apenas quando estiverem saturados, não passar o ar com facilidade. Modo de usar. Verifique se o respirador e os cartuchos, pré-filtros, estão corretamente encaixados. Siga orientações da embalagem. Posicione a pesa facial sobre o nariz e a boca. Ajuste os tirantes elásticos atrás da cabeça, garantindo vedação adequada. Realize um teste de vedação, tampar as entradas de ar e inspirar levemente. O respirador deve aderir ao rosto. Utilize apenas o cartucho fornecido pela empresa. Limpeza, guarda e conservação. Retire os filtros e cartuchos e lave a peça facial com água morna e sabão neutro. Enxague bem e deixe secar completamente à sombra antes de reutilizar. Os filtros e cartuchos, quando saturados, deverão ser substituídos. EPI para proteção dos olhos e face. Máscara de solda escurecimento automático. Indicação: proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes dos serviços de soldagem. Atenção! A máscara não deve ser utilizada como barreira de proteção a riscos químicos, tais como gases, vapores e névoas. Para tanto, deve ser utilizada a máscara PFF2 por baixo da máscara de solda. Modo de usar. Ajuste a cinta de fixação à cabeça de forma confortável e segura. Certifique-se de que a lente esteja limpa. Posicione a máscara de modo que cubra totalmente o rosto, protegendo olhos, nariz e boca. O escurecimento automático será ativado no momento da ignição da solda. Verifique o tempo de resposta e o nível de tonalidade adequado conforme o processo de soldagem. Limpeza, guarda e conservação. Após o uso, guarde a máscara em local seco e seguro, protegida contra quedas, poeira ou calor excessivo. Evite empilhar objetos sobre a máscara para não danificar a lente ou o sistema eletrônico. Limpe a parte externa com pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes, pois podem danificar a lente e o sensor. EPI para proteção das mãos. Luva multitato. Indicação: proteção das mãos contra cortes, abrasões, perfurações e contra agentes térmicos, calor de contato. Atenção! Mantenha-as longe de produtos químicos agressivos ou objetos pontiagudos que possam danificá-las. Modo de usar. Escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Coloque as luvas com as mãos secas e limpas. Verifique se a luva se encontra em boas condições de uso, sem rasgos. Limpeza, guarda e conservação. Após o uso, armazene em local seco longe de luz solar direta e fontes de calor. Em caso de sujidade em excesso, lave com água e sabão neutro. Deixe secar à sombra. Luva nitrílica. Indicação: proteção das mãos contra cortes, abrasões, perfurações e contato com umidade, agentes químicos ou biológicos. Atenção! Esta luva não pode ser utilizada com superfícies ou materiais quentes. Modo de usar. Escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Coloque as luvas com as mãos secas e limpas. Verifique se a luva se encontra em boas condições de uso, sem rasgos. Limpeza, guarda e conservação. Após o uso, armazene em local seco, longe de luz solar direta e fontes de calor. Lave com água e sabão neutro. Deixe secar à sombra. Luva de procedimento. Indicação: proteção das mãos contra riscos biológicos. Atenção! Esta luva não pode ser reutilizada pelo risco de contaminação. Modo de usar. Escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Coloque as luvas com as mãos secas e limpas. Verifique se a luva se encontra em boas condições de uso, sem rasgos. Limpeza, guarda e conservação.
Veja ao final instruções sobre a retirada da luva de modo correto, descartar após o uso. Luva mista ou vaqueta. Indicação: proteção das mãos contra cortes, abrasões, perfurações e contra agentes térmicos provenientes de operações com soldagens e processos similares. Atenção! Esta luva não pode ser utilizada para trabalhos com produtos químicos. Modo de usar: escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Coloque as luvas com as mãos secas e limpas. Verifique se a luva se encontra em boas condições de uso, sem rasgos. Limpeza, guarda e conservação. Após o uso, retire sujeiras superficiais com uma escova macia ou pano limpo. Se necessário, use pano úmido com sabão neutro. Não lave, não mergulhe em água e não exponha ao sol para secar. Guarde as luvas em um ambiente bem ventilado, longe de umidade, poeira e produtos químicos. EPI para a proteção dos membros inferiores. Botina de segurança. Indicação: proteção dos pés contra quedas de objetos, perfurações e escorregamentos. Atenção! Esta botina não é indicada para superfícies com temperatura elevada, tais como metais quentes e similares. Não altere ou modifique a botina, como fazer furos, cortar ou trocar partes, pois isso pode reduzir sua resistência e proteção. Modo de usar: escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Limpeza, guarda e conservação. Limpe com escova macia ou pano úmido. Use sabão neutro se necessário. Deixe secar à sombra. Não exponha ao sol direto ou fontes de calor. Bota de borracha. Indicação: proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, riscos de origem química e umidade. Atenção! Esta botina não é indicada para superfícies com temperatura elevada, tais como metais quentes e similares. Não altere ou modifique a bota, como fazer furos, cortar ou trocar partes, pois isso pode reduzir sua resistência e proteção. Modo de usar: escolha o tamanho adequado para garantir boa vedação e conforto. Limpeza, guarda e conservação. Limpe com escova macia ou pano úmido. Use sabão neutro se necessário. Deixe secar à sombra. Não exponha ao sol direto ou fontes de calor. EPI para proteção do corpo. Avental de raspa, mangote de raspa, perneira de raspa. Indicação: proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Atenção! Estes EPIs não são indicados para exposição a produtos químicos. Modo de usar: vista sobre o corpo ajustando as tiras nas costas e no pescoço, pernas e braços, utilizando em todas as atividades envolvendo solda e ponteamento de metais. Limpeza, guarda e conservação. Mantenha o EPI de preferência pendurado, em local seco e arejado. Limpe com escova macia ou pano seco. Se necessário, use pano úmido com sabão neutro. Proteção contra a chuva. Indicação: proteção do corpo contra a umidade proveniente de chuvas. Atenção! Este EPI não é indicado para uso com produtos químicos. Modo de usar: vista sobre a roupa de trabalho. Limpeza, guarda e conservação. Pendure em local seco e arejado. Após a secagem, dobre e guarde no armário. Macacão de segurança Tyvek. Indicação: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química. Atenção! Este EPI não é indicado para uso com exposição a altas temperaturas. Modo de usar: vista sobre a roupa de trabalho. Feche o zíper até o pescoço e ajuste os punhos, tornozelos e capuz. Limpeza, guarda e conservação. Limpe com pano úmido e sabão neutro, seguindo orientações do fabricante. Armazene dobrado ou pendurado em local limpo, seco e protegido de luz solar direta e contaminantes. EPI para proteção da pele. Creme de proteção. Indicação: proteção da pele contra a absorção de produtos químicos. Atenção!
Este EPI não é indicado para uso com exposição a produtos químicos corrosivos. Modo de usar: aplique nas mãos e regiões expostas do corpo que devem estar limpas e secas antes do início das atividades. Reaplique conforme informações contidas na embalagem. Limpeza, guarda e conservação. Mantenha longe de fontes de calor em local seco e arejado. Vídeos. Caro colaborador, ao final deste módulo, você encontrará alguns vídeos para assistir, os quais complementam as informações apresentadas neste treinamento. Após concluir essa etapa, siga para a próxima parte do módulo e assista aos vídeos para obter uma compreensão mais completa sobre a NR6. Para reclamações e/ou sugestões, entre em contato com Setor de Qualidade, Elizabeth. Setor de SESMIT, Márcia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até mais!